Chegou a hora do esporte aqui no SC no Ar. Alice Queiroz já está ao vivo conosco, aqui no estúdio. Bom dia, Alice, bem-vinda. Bom dia, Marta, Lucas, bom dia a todos que nos acompanham. Hoje o esporte está focado no futebol, reta final da Série A. Ontem tivemos 8 jogos movimentando a rodada, então bora acompanhar os gols. O Corinthians venceu o Bahia por 3-0 e chegou à 8ª vitória consecutiva no Brasileiro. Memphis marcou 2 vezes. E para fechar a conta, Yuri Alberto anotou para o Timão. Em São Januário, o Vasco derrotou o Atlético Mineiro por 2-0. Verrete e Felipe Coutinho marcaram os gols do time carioca. A vitória assegurou o Vasco na próxima edição da Copa Sul-Americana. No Barradão, Vitória e Grêmio ficaram no empate em 1-1. O time gaúcho abriu o placar com João Pedro. E Alejandro deixou tudo igual na etapa final. O Juventude garantiu a permanência na Série A depois de vencer o São Paulo por 2-1 no Morumbi. Gabriel Talhari e Eric Farias fizeram os gols do time gaúcho. O Botafogo venceu o Internacional por 1-0 no Beira-Rio e se aproximou muito do título do campeonato. O time carioca, que garantiu a vitória com golaço de Savarino, precisa apenas de um empate na última rodada para conquistar a taça. E o Palmeiras segue vivo na briga pelo título. O Verdão venceu o Cruzeiro por 2-1 no Mineirão. Matheus Pereira abriu o placar para a Raposa. Maurício, ex-Cruzeiro, deixou tudo igual. E na finaleira, Estevão marcou um golaço e garantiu a vitória palmeirense. O Atlético Goianiense venceu o Fortaleza por 3-1 de virada. Cardona abriu o placar para a equipe nordestina. Derek deixou tudo igual. No segundo tempo, Janderson e Alejo Cruz marcaram os gols da vitória do Atlético Goianiense. E no confronto entre Criciúma e Flamengo, o Tigre saiu derrotado. Tigre que agora conta aí com resultados das outras equipes para permanecer na Série A. O Rafael Niero acompanhou a partida e traz os detalhes para a gente. E a noite de quarta-feira foi marcada por muito protesto por parte da torcida do Criciúma. Isso porque o Tigre perdeu por 3-0 para o Flamengo. Tivemos no primeiro tempo poucas oportunidades para ambos os lados. Porém, no finalzinho da primeira etapa, o Flamengo conseguiu abrir o placar e foi com a vantagem para o intervalo. No segundo tempo, em 2 oportunidades, uma delas de pênalti, o Flamengo conseguiu ampliar o placar, dando os números finais à partida 3-0 para o Flamengo. Apesar da derrota, o Criciúma entra nesta quinta-feira ainda matematicamente com chances de permanência na Série A. Porém, é hora de fazer cálculos e ficar de olho no Fluminense, que joga contra o Cuiabá no Maracanã na noite desta quinta-feira. O torcedor vai estar com certeza secando muito o Fluminense e aguardando aí o desfecho deste confronto. Criciúma vive uma semana muito difícil, de muitos protestos, de muitas mudanças na equipe, que entrou com uma formação hoje diferente de novo, mas o torcedor ainda tem esperança desta permanência na Série A. Caso não se confirme a derrota para o Fluminense diante do Cuiabá, aí sim o Criciúma estará matematicamente rebaixado para a Série B do ano que vem. Eu volto com vocês ao estúdio. Valeu, Rafael. Já estou aqui com Alisson Francisco, nosso comentarista esportivo. Bom dia, Alisson. Bom dia, Alice. Bom dia para quem está nos assistindo. Sem dúvidas, todos secando o Fluminense hoje, que é a última esperança aí do Tigre. Alice, o torcedor está no direito dele, né? Está tentando acreditar em algo, ainda ter esperança em alguma situação que envolva o Fluminense. Só que o Fluminense vai pegar o Cuiabá, que já está rebaixado, não precisa de mais nada na competição. Então é muito difícil a situação do Tigre. A verdade precisa ser dita. O Criciúma teve a possibilidade de conquistar essa permanência na Série A de forma tranquila, até quem sabe beliscar uma vaga na Sul-Americana. O Criciúma fez um primeiro turno perfeito, conquistou 30 pontos, então precisava de mais 4 vitórias nas últimas rodadas da competição e não conseguiu isso, Alice. Então o Criciúma está pagando o preço pela sua própria incompetência. São 8 rodadas sem vencer, são 8 rodadas sem vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Então não dá para esperar o adversário. O Criciúma é que faltou com o seu papel, com o seu desempenho dentro de campo para conquistar a pontuação necessária e garantir essa permanência na elite do futebol brasileiro. O Criciúma ontem contra o Flamengo
parecia que não tinha mais nada na competição. O Flamengo veio para Santa Catarina sem os principais atletas. Nitidamente a gente percebia que o Flamengo não queria a vitória. Não significa que o Flamengo queria perder para prejudicar o Fluminense, mas ele não queria a vitória, não estava com aquela gana, com aquele objetivo. E o Criciúma entrou em campo totalmente apático, sem nenhuma vontade de buscar a vitória, por isso foi atropelado. Foi uma vitória fácil do Flamengo, que eu repito, entrou em campo sem nenhum objetivo. Então o Criciúma está pagando o preço pela sua incompetência, pela questão do departamento de futebol que também não trabalhou nos bastidores, não motivou esses atletas. Dentro de campo, à beira do campo, também o Tencate tem a sua responsabilidade, mexeu demais nessa formação, insistiu demais em jogadores que não tinham condições de ser titular. Então o Criciúma está pagando o preço pelos seus erros, pelas suas falhas, e o reflexo está aí, brigando para não cair e literalmente está na Série B, já botou um pé na Série B. É outra coisa que eu também não consigo entender, Alice. Como é que a Federação Catarinense de Futebol, na questão política, não pediu para que o jogo do Criciúma fosse no mesmo dia do jogo do Fluminense e no mesmo dia do jogo do Red Bull Bragantino? Os dois vão entrar em campo hoje, sabendo do resultado do Criciúma. Então fica muito mais fácil a tarefa para eles. É outra coisa que eu não consigo entender. E hoje é decisivo, né, para o Criciúma. Pode ser matematicamente já rebaixado. Se o Fluminense vencer, já era. Se ainda empatar ou perder, tem uma possibilidade. Mas aí vai para a última rodada enfrentar o Bragantino e, sinceramente, quem não venceu o Corinthians e Flamengo dentro de casa, com um torcedor apoiando, não vai ser fora de casa contra o Bragantino que vai buscar esse resultado. A gente precisa dizer a verdade para o torcedor. O torcedor do Criciúma não merece esse time que estava em campo nas últimas rodadas. Tá certo, é claro que a gente segue acompanhando aí os bastidores e também essa última partida. Sempre lá, Portal ND+, e também na nossa coluna diária no Jornal ND. Obrigada, Alisson. Valeu, Alice. Boa semana. O esporte vai ficando por aqui. Marta, eu volto contigo.